a nossa aula para a segunda série do ensino médio sobre a Primeira Guerra Mundial, é a segunda parte. Nesta tarde do dia 4 de junho, já estamos no meio do ano, meu camarada, no meio do ano. E aí algumas informaçõezinhas antes de começarmos a nossa aula. Agora, pela nova orientação de estudos que nós temos dessa forma virtual, vocês passaram a ter, ao invés de um plantão de história antes da sua prova, vocês passaram a ter 3 plantões antes da prova. Lembre-se que eu falei que a prova é o segundo reinado. Pode parecer que é um capítulo só, mas é um capítulo de meio século. Então é bastante coisa. E aí nós já tivemos 2 aulas para poder tirar as dúvidas dos senhores. Inclusive, uma aula eu fui tirando dúvida de um por um de vocês e coloquei uma listinha para vocês irem fazendo, tirando as dúvidas e dando gabarito no final. Terça-feira, nós teremos o nosso último plantão sobre o segundo reinado. Aquela duvidinha que você ainda tem, se você não conseguiu entender na videoaula, se você não conseguiu entender assistindo lá no DAV 24 horas, ou se você simplesmente quer me ver, porque eu também quero te ver, porque no plantão a gente abre a câmera e pá, e tal e coisa, e é diferenciado. Terça-feira é o último dia para a gente tirar a dúvida da prova, que vai ser dia 17, beleza? Lembre-se que são 12 questões objetivas. Estou querendo fazer aquele mesmo esquema. Além de ter a dúvida que você tem, eu vou lançar uma listinha de 10, 12 exercícios e uma aulinha a gente mata. Valeu? Show de bola? Recado está dado. Vamos lá, então. O material. Deixa eu ver se tem alguma pessoa querendo falar comigo aqui. Vocês estão conversando antes. Oi, prof. Boa tarde. Vinícius, fala aí, Ronde. Heloísa. Tá com cabelão. Rapaz, ó como é que tá. E agora não é massa, é o bigode. Ó o bigode. Ó, o bigodinho. Hoje o bigodinho foi especial, que vocês vão ver alguns caras que eu quis imitar o bigode deles hoje. Ficar com esse bigode, ó, mais diferenciado. Você vai ver qual é que vai ser. Valeu. Vamos lá, então. Vamos começar. Eu vou dividir aqui o material com vocês, que eu já coloquei. É isso aí, Alex. Bonito demais esse bigodão, tá? Bonito demais. Vou dividir o material com vocês aqui. Calma aí que já está a aparecer. Não, esse não, esse também não. Aqui. Beleza? Beleza? Piscou. Já está a aparecer. Tem sempre aquela boa e velha calma. Lembrando que semana que vem nós temos um feriado, né? Um feriado de quinta e sexta-feira. E aí eu estava comentando hoje com o meu amigo Vitor, brother Vitão, lá de Jardim da Penha, que eu falei que feriado, em período de quarentena, mesmo sendo um feriado numa quinta e numa sexta, que emendaria um sábado e um domingo, é igual zóio azul em homem feio e pobre. O Vitão, ele é desse jeito. Hein, Wanderlei? Você que deve estar aí agora me ouvindo aí. Rapaz, ele morreu de rir. Eu falei, não adianta nada colocar um zóio azul, o cara é feio, é pobre, não adianta nada. É igual o feriado que acontece aí no dia de quarentena. Não dá muita onda, não. Mas, de qualquer forma, dá onda sim. Eu vou para Iuna depois de amanhã, vou lá para o Caparaó, vou ficar lá aquela semana inteira, né? Vou dar as 2 aulas que eu tenho para dar de lá, beleza? Então, semana que vem, vocês vão estar me assistindo lá de Iuna. Tá com a internet lá que eu coloquei, que é igual a daqui. Espero que funcione. A daqui funcionou mais ou menos agora, mas eu acho que vai rolar sim, beleza? Vamos lá, então. Eu coloquei para vocês lá a respeito de Primeira Guerra Mundial e eu já falei algumas coisas, né? Falei que ela é chamada de a Grande Guerra, só vai passar a ter essa nomenclatura conhecida quando acontece a Segunda Guerra, né? Aí ela é oficialmente a primeira, mas a Grande Guerra é o mais comum, The Great War. E aí você vai ter o que acontecendo? Falei para vocês que essa guerra é uma guerra imperialista, na medida em que são disputas que estão acontecendo não só entre impérios no nome, como eu falei com vocês no mapa, Império Russo, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano, mas porque é uma era de imperialismos. Falei com vocês que esse período é um período que está acontecendo exatamente 2 décadas depois que inicia a segunda fase da Revolução Industrial.
A segunda fase da Revolução Industrial começa por volta de 1850 a 1860, na maioria dos países da Europa Ocidental, Rússia, Japão e Estados Unidos. E eu falei que isso vai fazer com que aconteça uma modificação muito grande no meio de transporte, de comunicação, de intercâmbio de mercadorias. A globalização se dá numa escala muito maior. E é claro que existem os frutos positivos desse processo de industrialização, que, é claro, são os dividendos das áreas exploradas colonialmente, América Latina, África e Ásia, fluindo para as metrópoles europeias. Daí, quando a gente vai lá hoje e vê uma metrópole daquela, e vê uma Paris, e vê um Amsterdã, e vê uma Londres, né? Vê uma Berlim, você vai e imagina assim, pô, como é que pode ter tanta coisa assim? Isso ali, meu filho, foram vários séculos de crescimento econômico, não só por conta própria dentro da Europa, mas também a custas de exploração em outras áreas, em outros continentes, né? Então, tem um aspecto positivo, mas também tem aquela parte negativa. Quando a gente está passeando, é claro que a gente vai contemplar a beleza, né? Eu costumo sempre gostar de enxergar o copo mais ou menos cheio do que mais ou menos vazio. Mas eu não nego as coisas que são ruins ou que simplesmente devem se colocar uma pá de cal em cima dela, porque se esquecer do que aconteceu, elas podem acontecer novamente. Você me conhece na sala de aula de história e sabe que essa ideia é assim sempre que eu dou. Então, você tem um crescimento de prosperidade, de modernidade, urbanização, tecnologia no transporte, na comunicação. Só que, por outro lado, vai chegar um momento em que a produção dessas indústrias ela vai acabar provocando o quê? Ela vai acabar provocando uma quantidade muito significativa de desempregados e ela vai acabar provocando também uma disputa muito grande entre as potências. Quando essas potências passam a disputar uma área com a outra, observa como que uma vai levar a outra à guerra, como uma vai motivar o seu próprio povo a ir para a guerra. Quando você começa a ficar desempregado e começa a entrar em crise econômica, você observa que é comum as pessoas tentarem achar um culpado por tal crise econômica. E o culpado podem ser os nazistas, podem ser os comunistas, podem ser os petistas, podem ser os bolsonaristas. Sacou? Sempre vai ter alguém que vai ser o culpado da parada. E em momentos como esse, você tinha país disputando território com outro país. Mas, na verdade, não eram os países, eram as empresas desses países, cara. Só que se perguntasse se você iria lutar por uma empresa numa guerra, naquela época, sem te pagar ou te pagando muito pouco, você ia falar assim, como é que é? Eu vou me alistar voluntariamente para receber um soldo, que é quase a minha alimentação, para poder lutar pela empresa X. Não vou. Então, tem que conseguir impetrar em você um sentimento maior do que isso. Então, sai do sentimento de uma empresa daquele país para ser um sentimento do país. Nós temos que guerrear contra aqueles alemães, porque eles estão tomando as nossas áreas coloniais, estão tomando os nossos mercados, e isso vai diminuir as nossas terras para a nossa produção, vai diminuir a quantidade de emprego que nós temos, e isso vai causar fome e desemprego dentro do nosso país. Então, nós temos que tomar o que é nosso por direito, ou nós temos que defender aquilo que é nosso, sacou? Como que o discurso começa a se moldar para poder conseguir colocar e se encaixar dentro dele e empurrar você para dentro do fogo. Porque, como já dizia lá a Legião Urbana, uma guerra sempre aumenta a tecnologia, seja a guerra santa, quente ou morno ou fria, mas para que produzir alimentos se as armas dão mais lucros e aumentam a exportação? E lembra que existe alguém contando com você para lutar no seu lugar, já que nessa guerra não é ele que vai morrer. Enquanto longe de casa, com frio, com fome e com frio, o inimigo espera, ele estará com outros velhos, inventando novos jogos de guerra. Legião Urbana. Escuta aí essa aí, A Fábrica. Caraca, é sensacional. A Fábrica. Pega e escuta que você vai ver. Porque uma guerra é uma repetição de várias outras, só que em momentos diferentes e com roupinhas e desculpinhas diferentes, beleza? E aí, comentei para vocês que é uma guerra imperialista, potências estão disputando entre elas mercados e direcionando povos para tornarem-se mais agressivos, mais nacionalistas, para disputarem ou para lutarem para o que é ou por que é deles.
E aí se tem a primeira grande rivalidade. Eu falei, eu não vou falar de todas as rivalidades que vão acontecer antes da Primeira Guerra, porque são dezenas e dezenas. Então, nós falamos daquelas que são as que orbitam em torno das potências mais importantes, que vão ser as da guerra. França e Alemanha. Falei que a Alemanha, quando fez a unificação em 1871, a Alemanha não só unificou os territórios germânicos, como tomou dois pedaços da França, a Alsácia e a Lorena, que quando toma viram só, Alsácia-Lorraine ou Alsácia-Lorena. A francesa que nos escuta depois pode soltar aí a pronúncia de como que é Alsácia-Lorena, Alsácia-Lorraine, qual é que é, beleza? E aí nós vamos ter o quê? Nesse momento que a Alemanha tomou esses territórios da França, e foi um momento em que se aproveitou de que a França não estava com as suas fronteiras guarnecidas, né? Lembra que eu citei na última aula que na mesma época que a Alemanha fazia unificação, a Itália fazia unificação. E quando os italianos foram ocupar os territórios que pertenciam à Igreja Católica, o Papa pediu apoio à França. A França, muito católica, enviou suas tropas para defender os territórios do Papa. Quando a França pegou seus exércitos e enviou para defender os territórios do Papa, desguarneceu suas próprias fronteiras, no momento em que o Otto von Bismarck não só avançava, como tomou essas duas áreas. A França até retornou com as tropas para poder tentar ganhar o território que havia perdido nessa guerra franco-prussiana, porque o principal estado germânico que vai virar a Alemanha, unificando os outros, é a Prússia. Por isso que fala guerra franco-prussiana. O que vai acontecer vai ser que o Bismarck tomou conta do território e quando os franceses tentaram retomar, já era tarde. Perderam esse território e isso ficou entalado na goela do povo alemão. Óbvio que vai ficar entalado. Não só porque são dois territórios, como os alemães afirmavam, que existiam povos germânicos que ali habitavam. Existia mesmo, mas eu falei que eram uns 10% da população, sacou? O grande interesse da Alemanha em tomar esse território era porque eu falei que Alsácia e Lorena eram as duas regiões de maior produção de carvão e ferro que existia naquela região. E carvão e ferro são matérias-primas básicas para qualquer país fazer uma revolução industrial que seja competitiva com outros países. Afinal, o carvão vai ser energia da época. Quanto mais carvão, mais energia barata, mais o seu produto concorre. Ferro vai virar aço. Quanto mais ferro, mais barata a matéria-prima, melhor você entra no mercado para concorrer, já que o seu produto vai ser mais barato, sacou? Falei também que os caras queriam pegar o Marrocos. Esse Marrocos, nós vamos ter uma questão especial falando dele daqui a pouco, beleza? Mas você vai ver que tem vários países disputando essa região do Marrocos. E quando você fala assim, pô, mas o que tem no Marrocos? Matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor, e o Marrocos tem uma outra parada, que é uma localização geográfica privilegiada. Se você tiver aí agora podendo abrir uma outra tela, abre o mapa aí, sacou? O mapa mundi, e observe a posição do Marrocos. E quando eu começar a falar dele, eu quero ver se você vai me dar a ideia certa do que eu vou perguntar. Por que o Marrocos é importante geograficamente? Sacou? Por que ele é importante geograficamente? Onde ele está, o que ele ocasiona? Vai lá e abre uma tela e vê isso aí enquanto você me ouve, beleza? E aí vai acontecer o quê? Falei da rivalidade entre Inglaterra e Alemanha. Falei que durante a primeira fase da Revolução Industrial, a Inglaterra não tinha problema com os vizinhos europeus porque eles não conseguiam concorrer com a indústria dela, já que a Inglaterra fez a primeira fase da Revolução Industrial basicamente sozinha. A França e a Bélgica sofreram reflexos da Revolução Industrial Britânica. No entanto, isso é 1750, 1760. Um século depois, 1850, 1860, inicia a segunda fase, que a gente está falando agora, que eu falei com vocês que passa a Europa Ocidental quase inteira, a Rússia, o Japão, os Estados Unidos, tudo estão fazendo revolução industrial. Então, tem uma quantidade muito grande de produtos entrando no mercado. Então, há uma necessidade muito grande de você ter matérias-primas e mão de obra barata, além de um mercado consumidor garantido. E, às vezes, uma posição geográfica estratégica é muito importante. A Alemanha, primeiro, ela, quando fez a unificação, ela resolveu um problema. Se antes as cidades germânicas competiam entre si, a Prússia, a Bavária, a Boêmia, Frankfurt e por aí vai, agora, com a unificação, são cidades irmãs. Então, há uma cooperação entre as mesmas. Vão ser construídas linhas de ferro que vão interligar todas as cidades da Germânia, da Alemanha, ou, como dizem, Deutschland, sacou?
E aí vai acabar acontecendo o quê? A Alemanha tem ainda um tipo de capitalismo, de pensamento capitalista, que eu acho muito legal. Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui na última aula, mas se eu comentei, falo de novo, não há problema. A ideia de que ele não precisa, o povo já passou por um período de desenvolvimento de ideia sobre a sua própria produção, sobre o seu próprio mercado, sobre o seu próprio emprego, que não há necessidade mais de o governo tomar posições com relação ao povo, como protecionismo e por aí vai. Aí você fala assim, pô, não entendi como que é não. Observa só, lá na Alemanha, os caras, desde a Idade Média, nutriam a ideia do seguinte: nós só vamos comprar de fora aquilo que nós não pudermos, de forma alguma, produzirmos aqui. Ah, por quê? Porque se nós pudermos produzir aqui, mesmo que o preço final dele saia mais caro inicialmente do que o preço do produto estrangeiro, mesmo se aqui for mais caro, pelo menos nós temos a possibilidade de gerar emprego e renda aqui dentro, desenvolver um mercado interno aqui dentro. Então, começa a se nutrir ideia por quê? Porque se você compra um produto importado, eu não quero dizer para você ser xenófobo, não. Mas eu estou falando para você dar valor às coisas que são suas. E valor às coisas que são suas não são só valor a coisa que é da sua pessoa. É valor que são as coisas da sua comunidade, do seu país, da sua família. É essa a ideia que os caras colocam, sacou? Então, se você compra um produto importado, ou esse produto não gera emprego aqui, não gera renda aqui, e esse dinheiro não volta para a gente. Vai gerar desenvolvimento, vai gerar potência em outro país que pode, inclusive, nos submeter num futuro próximo. Esse pensamento reto e simples. E aí o povo, então, vai chegar para comprar um produto, ele vai dar moral para o produto local. É um pensamento que, por exemplo, começou a ser divulgado agora nesse período de quarentena. Dê moral para o produto local. Compre o produto que é feito, fabricado na região que você mora, porque gera emprego e gera renda na região que você mora. E quanto mais nós consumimos produtos daqui, maior vai ser a necessidade de produzir produtos aqui, mais empregos serão gerados aqui, mais lucro e mais renda reaplicado no mercado e assim vai, sacou? E aí chega um momento que isso está tão dentro do povo que o governo alemão não precisa de colocar barreira alfandegária no país. Aí você fala assim, como assim? Por exemplo, o Brasil coloca uma barreira alfandegária de 100% sobre os produtos importados que entram aqui, tipo produtos eletrônicos, é 100%, sacou? Só que quando você coloca uma barreira de 100% sobre o produto tal aqui, os outros países também vão colocar uma barreira de 100% para os seus produtos lá, sacou? E aí você fica com a economia estrangulada, não globalizada, sacou? Sem desenvolver. Aí você fala, pô, e aí? E aí, olha a ideia da Alemanha. A Alemanha, como ela conseguiu colocar na educação do povo, para ele valorizar o mercado interno e comprar as coisas dali, não precisa da Alemanha fazer acordos com os países de quantos impostos ela vai cobrar. Ah, por quê? Porque você pode entrar com o seu produto no meu país. Não vai adiantar muita coisa. Ah, por quê? Porque o meu povo não vai comprar, pô. Só que quando eu não coloco barreiras alfandegárias no meu país, para o seu produto entrar, no seu país, você também não vai colocar barreiras alfandegárias para o produto alemão entrar. Sacou a onda? O povo alemão tem conhecimento de que comprar o produto do mercado deles é ótimo, isso de muito tempo. E o dos outros países tem esse mesmo entendimento, como o nosso, por exemplo. A galera aqui vai olhar de qual lugar que é, de qual estado que é, de qual país que é, ou simplesmente vai ser o mais barato, toma aqui, vai lá e pronto. Sacou a diferença? E aí, velho, o que que acaba por acontecer? Isso, esse pensamento, ele é muito comum em vários países europeus, tá? Se você for, por exemplo, para a Alemanha, os caras vão andar nos carros deles, velho, sacou? Vão querer andar de Audi, de Mercedes. Se você for na França, você vai ver a Peugeot, você vai ver a Citroën, tá me entendendo? Você vai ver os carros que são de lá rodando lá. E os nossos? Nós temos quais rodando? Vai na Inglaterra que você vai ver quais marcas tem lá. É claro que tem mercados que são tão ampliados que tem tudo, né? Igual Estados Unidos, né? Mas os países europeus, como são menores, eles têm um mercado que os garante, sacou? Que dá um incentivo para gerar emprego e renda ali.
Resumindo a parada, se você conseguiu captar a minha ideia, espero que captou. Se não captou, depois você vê o replay na aula gravada. Porque é muito maneira para desenvolver a economia local, familiar, do bairro, da rua, da cidade, do município, do estado, do país e assim vai. E aí o que acaba acontecendo? A Alemanha começou a produzir produtos de excelente qualidade e mais baratos do que os produtos ingleses, ganhava mercado dos produtos ingleses. E um outro detalhe, a Inglaterra, por ser ilha, o produto dela já ficava mais caro, porque para chegar a matéria-prima na Inglaterra tem frete, cobra imposto. Para sair o industrializado da Inglaterra e entrar na Europa, tem frete, cobra imposto. Então, o produto inglês acabava ficando caro quando entrava no mercado europeu. E o produto alemão era mais barato. E o alemão, além de ser mais barato, já estava tendo uma ideia além do alcance, que seria o quê? A construção da tal da estrada de ferro Berlim-Bagdá. Essa estrada de ferro, ela interligaria não só a Europa Ocidental, passando por toda a região balcânica. A região balcânica é onde está aí, ó, Romênia, Sérvia, Bulgária, Constantinopla, Grécia. Passaria em toda essa região e entraria no Oriente Médio, chegando até Bagdá. A ideia era massa porque a região dos Balcãs simplesmente não tem indústria quase nenhuma. O país que levar produto para lá vai ter um mercado consumidor imenso. E um outro detalhe, Constantinopla é a área onde você tem a passagem entre a Europa e a Ásia. Se você comanda aquela passagem de Constantinopla, ali tem os estreitos de Bósforo e Dardanelos, pode crer? Você vai entrar no Oriente Médio e vai chegar até áreas petrolíferas. Então, olha a ideia dos alemães. Vou com o meu trem, exportando minhas mercadorias e transportando pessoas, transporto mercadorias e passo por uma área que quase não tem concorrência, que são os Balcãs, entro no Oriente Médio abastecendo com minhas mercadorias e na hora de eu voltar, eu não volto com as minhas caixas vazias. Eu volto com as minhas caixas cheias de barris de petróleo que eu trago do Iraque para poder abastecer a próxima fase da Revolução Industrial, que começa a substituir a energia que era energia a vapor por energia de combustão de petróleo e energia elétrica. Olha só a onda dos caras. E olha como que a exploração de tal coisa fez crescer tanto, né? Nesse gráfico, você observa que antes e depois da Alemanha tomar Alsácia-Lorena da França. Em 1860, a Alemanha produzia apenas 17 milhões de toneladas de ferro, de carvão, enquanto a Grã-Bretanha produzia 81 milhões. Tomou Alsácia-Lorena. Em 1913, a Alemanha tem 279 milhões de toneladas de carvão, enquanto 290 da Grã-Bretanha. Quase empatou em energia. E quando você vê o ferro, que é a base do maquinário dos produtos construídos, em 1880, a Inglaterra produzia mais do que o dobro que a Alemanha produzia. Começou a produzir o ferro depois que tomou Alsácia-Lorena, ferro vira aço, dobrou, quase dobrou o tanto de aço que a Inglaterra produzia. Então, se eu tenho a minha energia mais barata e minha matéria-prima mais barata, o meu produto é mais barato. Se eu tenho uma localização melhor do que a sua, que você é ilha, aí eu ganho mais ainda. O mercado alemão começa a dominar vários e vários mercados dentro da Europa e áreas coloniais. A Inglaterra faz o quê? Já que eu não consigo vencer comercialmente na moral, eu vou partir para a porrada, sacou? Quando a pessoa começa a perceber que ela não tem condições de manter o domínio daquilo via econômica, devido a todas essas circunstâncias que eu acabei de dizer, a via que resta é a agressão, é a porrada. E aí, as últimas duas rivalidades que eu vou citar antes de partirmos para a próxima fase é sobre essa região dos Balcãs. Os Balcãs é um lugar que a maioria das pessoas não sabe, não ouve falar. É essa área coloridinha aí, ó. Dessa área coloridinha todinha aí, o que vocês mais ouvem falar é Grécia, porque a base da nossa cultura, língua, é greco-latina, sacou? Agora, se você for ver, Bósnia, Herzegovina, Sérvia, Albânia, Bulgária, Romênia, Montenegro, essas regiões são regiões que poucas pessoas conhecem ou poucas pessoas ouvem falar hoje. E essa região é uma região muito importante. Ela é muito importante não só porque ela está entre o Mar Adriático, o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, mas ela está no lugar onde existe a passagem, o encontro entre o continente europeu e o continente asiático. Uma quantidade imensa de matéria-prima, de mercado consumidor, de mão de obra barata, e tem várias potências de olho nela. Duas potências germânicas, a Alemanha e a Áustria-Hungria. E do outro lado, a Rússia. Vão no mapinha que você vai sacar qual é que é.
Nesse mapinha, você está vendo aí o que é a Germânia, a Alemanha, em azul um pouquinho mais escuro, e você vê a Áustria-Hungria, colada na Alemanha, amarelona, bem forte, pode crer? E na divisa delas, bem verdão aí, o Império Russo. Olha o tamanho do Império Russo. Você tem uma leve ideia da parada, o que é. Inclusive, nesses períodos você vai ficar aí mais à toa, você pode ver, cara, uma série, Os Últimos Czares. Os Últimos Czares, anota aí. Porque você vai ver como que era o Império Russo antes da Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, e como acontece a queda deles. E vai ter muito a ver com as aulas que eu vou falar. Você vai ver as cenas, cara. Você vai ver as cenas, você vai ver o cara, porque a série ficou sensacional. São só 6 capítulos, se eu não me engano. E ela é muito massa porque ela é baseada em fatos reais, cara. A maior parte, óbvio, tem alguma outra paradinha adaptada, mas a maioria é história. É show de bola. Os Últimos Czares. Não deixa de ver, não. Aí o que acontece? Essa parte de baixo da Áustria-Hungria, que seria SR, Sérvia, RO, Romênia, BG, Bulgária, MT, não é Mato Grosso, é Montenegro, AL, não é Alagoas, é Albânia, e Greek, a Grécia. Toda essa região é a região dos Balcãs. Essa região dos Balcãs, todos esses países são povos de predomínio de etnia eslava. Eslava é igual os russos são de maioria eslava. Os povos dos Balcãs, que são esses paisezinhos coloridinhos entre a Áustria-Hungria e o Império Turco-Otomano, são eslavos. Assim como a Alemanha, a Áustria-Hungria, uma parte da Polônia, sacou? A Suíça, são germânicos. Assim como a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, são nórdicos ou escandinavos, sacou? Assim como árabes, persas, sacou? Árabes não, são árabes. Esses do Império Turco-Otomano, da Pérsia, da Arábia, são árabes. Assim como se você for para Israel, são judeus, sacou? São etnias. Assim como portugueses, espanhóis, franceses são latinos. Assim como os ingleses são saxões. Então, são as etnias que predominam, pode crer? Nós somos latino-americanos. E nós temos um pouco de dificuldade de nos encarar enquanto etnia, porque como a gente tem uma dimensão territorial vasta, e nós tivemos uma miscigenação que foi a maior da história da humanidade aqui no Brasil, nós temos mais dificuldade de nos encarar enquanto grupo étnico mais homogêneo, porque o nosso é o mais misturado do mundo. Eu estou falando agora com negros, mestiços, mulatos, pardos, amarelos, vermelhos, rosas, azuis, judeus e por aí vai. Sacou? E dependendo da região que você for falar aqui, você vai ter todo mundo mais ou menos bem parecido. Todo mundo bem parecido. Aí o que rola? Na época, a Alemanha queria fazer uma estrada de ferro que ia ligar Berlim até Bagdá. Então ia passar dentro da Áustria-Hungria, ia passar pelos Balcãs, né, atravessar o Império Turco-Otomano até chegar lá no Iraque, beleza? A Áustria-Hungria também estava de olho nessas terras. E tipo assim, Alemanha, pode deixar, eu tomo essas terras e você passa a sua estrada de ferro com tranquilidade, sacou? Nós somos germânicos, austríacos, e vocês alemães são germânicos também. Então não tem problema. Só que, por outro lado, a Rússia, o Império Russo, que era da etnia eslava, assim como os Balcãs eram eslavos, não queriam que isso acontecesse de forma alguma. Povos eslavos não poderiam ser dominados ou explorados por povos de outra etnia. Então, quem deveria ter acesso a essas regiões, se tivesse que ter, seria o Império Russo, a grande mãe eslava, a grande mãe russa, sacou? E um outro detalhe, se por um lado, agora observa eu agora na fotinha, se por um lado a Alemanha quer fazer uma estrada de ferro nesse sentido da caneta, que vai pegar de Berlim até Bagdá, por outro lado, a Rússia queria fazer a passagem dela nesse sentido, ó, na frente do mapa. Ou seja, sair pelo Mar Negro, atravessar em Constantinopla, no Estreito de Bósforo e Dardanelos, e chegar no Mar Mediterrâneo, chegar, meu velho, no Pacífico, chegar no Mar Adriático. Sacou? Ó, da Rússia eu entro no Black Sea, no Mar Negro,
atravesso Constantinopla pelo Estreito de Bósforo e Dardanelos, que são duas passagens estreitinhas, por isso que chama estreito. Chego no Mar Adriático, chego no Mar Mediterrâneo, chego no Oceano Atlântico. Então, tinha uma rota alemã que descia assim, sacou? Ó, olha aqui eu agora na fotinha lá embaixo. E tinha a rota russa que queria descer pelo mar assim. A Rússia desce pelo mar, era a ideia dela. A Alemanha desce com estrada de ferro Berlim-Bagdá, era a ideia dela. Os germânicos queriam tomar esse território que era eslavo. E os russos, que são eslavos, não querem que esses povos sejam dominados por outra etnia. Sacou? E aí, velho, estava na iminência de poder invadir território e todo mundo começou a produzir arma em grande quantidade. E aí, como já diziam lá os meus primos árabes, né? Inshallah, inshallah, não se sabe porque Deus quis que acontecesse uma corrida armamentista num momento de desemprego, porque parece que junta a fome com a vontade de comer. Se, por um lado, a Revolução Industrial trouxe uma quantidade gigante de desempregados e trouxe uma quantidade mínima de ultra-ricos, se ela começou a nutrir a competição entre os povos porque afirmava que um tomava a área e o emprego do outro, surge a necessidade agora de eu tomar a terra daquele outro ou defender a minha terra da invasão daquele outro. E, para isso, eu passo agora a multiplicar minhas tropas e minhas armas na indústria bélica, na maior corrida armamentista que a humanidade já tinha visto até então. Aqueles milhões de trabalhadores que ficaram desempregados por causa da Revolução Industrial, agora tem um chamado. Não só que queima dentro de você, porque você vai mostrar a superioridade do seu povo com relação ao outro, e fizeram você acreditar nisso, e muitos estão acreditando até agora, de que você é superior ao povo A, B, C, D, de que você é melhor por causa da sua cor, A, B, C, D, ou de que você é melhor por causa da sua orientação sexual, A, B, C, D, ou ainda porque você tem uma religião que é a que vai salvar, A, B, C, D. Essas coisas continuam vivas dentro da gente, não é? Muito vivas. Para boa parte das pessoas. É difícil chegar a ter um grau de tolerância sem se sentir mal com a convivência do outro que é diferente. Ser tolerante é um primeiro passo da sua evolução intelectual. Ser tolerante com o diferente e não sentir dentro de você algo negativo ao conviver com ele, são pouquíssimas pessoas que conseguem fazer. Se você consegue, você é uma pessoa iluminada, esclarecidíssima, muito evoluída nessa terra. Nessa época, eu falei que junta a fome com a vontade de comer, porque milhões de desempregados vão ter emprego no Exército, Marinha, Aeronáutica e Indústria Bélica. E é claro que, se tem uma guerra, eu tenho a necessidade de produzir mais, o meu emprego está garantido. As pessoas acham que eu vou só produzir arma e a guerra não vai chegar até aqui. Então, eu produzo arma para poder causar guerra em outro lugar. Mas eu acho que produzindo arma aqui garante meu emprego e minha vida da minha família aqui. Uma hora, a guerra pode chegar lá onde produz a arma também. Se você for ver, todos os povos que são derrotados sempre têm isso na cabeça. Todos eles. Você fez a arma, trouxe, beleza, ganhou. A guerra não chegou em você, mas uma hora eu levo a você. Porque tem aquele sentimento que é nato, parece, do ser humano, do que quem bate, esquece. Quem apanha, não. Eu tomei umas porradas quando eu era moleque, tinha 7 anos de idade, 9 anos de idade, 11 anos de idade. Só parei de tomar porrada e brigar mesmo depois dos 12 anos de idade. Escola pública era sinistra. Lá era olho por olho, dente por dente, mão com mão, sacou? E eu te falo que eu lembro de todos os socos que eu tomei no zóio, na boca, chute, voadeira, como dizia lá em Una. Até meu tio Chiquinho ensinar a técnica do sal. Ele mandava levar sal e quando eu fosse brigar, colocava sal na mão. E aí, na hora que fosse brigar, jogava no zóio do cara. E aí o cara, aí você dá porrada ou sai correndo, você que escolhe. Vou encontrar com ele depois da manhã. Saudade de Chiquinho. Os exércitos se multiplicam, senhores. E para piorar um pouquinho, só um detalhe que eu ia esquecendo. Esse período de corrida armamentista é chamado também de paz armada. Aí você fala, mas por quê?
porque estavam multiplicando os exércitos, as tropas, marinha, aeronáutica, e a multiplicação bélica da indústria de produção armamentista, só que não tinha nenhuma guerra acontecendo, sacou? Por isso chama paz armada. Multiplico tropa, marinha, exército, aeronáutica. Multiplica indústria bélica, mas não tem. Durante o período de 1871 a 1914, nenhuma guerra acontecendo. E agora, inimigo de inimigo meu é meu amigo. E nesse inimigo de inimigo meu, duas alianças são formadas. A Tríplice Aliança, que é a Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, e nós temos ainda a Tríplice Entente, que vai ser a Inglaterra, a França e a Rússia. Toda vez que eu chego nessa fase, eu lembro da minha tia Teteca lá em Mônaco. Na verdade, lembro da minha tia, do meu professor Juninho Careca, lembro, Clébio Júnior, show de bola. Lembro de outros professores também que me deram, mas lá no ensino fundamental, aquela ideia de falar assim, ó, a Tríplice Aliança, que é a Alemanha, a Áustria, Hungria e Itália, você pode chamá-la também de potências centrais. Ah, por quê? Porque observa que elas ocupam o centro do mapa da Europa Ocidental. E você pode chamar a Tríplice Entente, que é a França, a Inglaterra e a Rússia, de potências periféricas. Ah, por quê? Porque elas formam ou ocupam as áreas mais de periferia da Europa. Beleza? E aí você vai ter duas charges da época, a da esquerda, afirmando o desejo da Alemanha de incorporar toda a Europa sob seu domínio, e você tem à direita a aliança inusitada entre ingleses e franceses, né? Aí você vê como que aquela frase inimigo de inimigo meu é meu amigo, né, cara? Franceses e ingleses guerrearam por séculos. E depois que colaram a aliança na Primeira Guerra Mundial, ficaram um do ladinho do outro, tá? Você pode ver que lá na Primeira Guerra, Alemanha e França, França e Inglaterra junto. Segunda Guerra, França e Inglaterra junto. Guerra Fria, França e Inglaterra junto. E possivelmente, se tivesse uma terceira guerra, outra coisa, eu apostaria minhas fichas de que estariam juntos. Agora, nesse finalzinho da aula, que na aula que vem a gente já começa a guerra em si, tinha muita gente que, mesmo vendo esse mapa, os caras formaram aliança. Os caras estão aumentando tropa e armamento. Armamento. E, além disso, os camaradas, meu velho, tem áreas importantíssimas que estão disputando um com os outros, que são vitais para suas economias continuarem funcionando e não quebrar. Estava óbvio que uma guerra ia acontecer mais dia, menos dia. E aí eu, falando da minha tia Teteca, que ela falava assim, quando você vê esses nomes, Rondinelli, potências centrais, Alemanha, Áustria, Hungria, Itália, ou periféricas, França, Inglaterra e Rússia, lembra também o macete da tia Gilda. Ah, qual que é o macete da tia Gilda? Lembra assim, ó, A de aliança. Depois do A de aliança, vem A de aliança, A de Alemanha, A de Áustria-Hungria, e aí Alia de aliança e Italia de Itália. Aí eu, pô, A de aliança, A de Alemanha, A de Áustria-Hungria, Ali, Italia. Pô, Monde, aí não forçou na Itália aí, né, cara? Forçou. Não encaixou direito, né? Pois é. Você vai ver comigo nas próximas aulas que, apesar da Itália estar nessa tríplice, quando começa a guerra, ela se mantém neutra e depois muda de lado. Agora, o pensamento parecido na tríplice entente, do macete. É de entente. Depois do E de entente vem o F, de França. Depois do F de França vem o G, de Grã-Bretanha. Faz uma forcinha e lembra da Rússia, porque eu não consegui encaixar isso aí, não. Oh, E de entente, F de França, G de Grã-Bretanha, faz uma forcinha e lembra da Rússia. A Rússia não encaixou, né? A Rússia é a primeira que abandona a Primeira Guerra Mundial. Pode crer? Então vamos lá de novo para afirmar, hein? A de aliança, A de Alemanha, A de Áustria-Hungria, Ali e Italia. De aliança, Ali e Italia. A Itália inicia o conflito neutro e depois muda de lado. Só para poder você não ficar com muita dúvida, o acordo que a Itália tinha feito com a Alemanha e a Áustria-Hungria era um acordo de defesa. Se o bloco deles estivessem sido atacados primeiro, a Itália participaria do conflito logo no início. Mas aconteceu o contrário, foi a Tríplice Aliança que iniciou a guerra. Então, no acordo feito com a Itália, que seria um acordo de defesa, se um de nós formos atacados primeiro, eu entro. Mas como foi a Tríplice Aliança que atacou, ela pode se manter neutra. A de aliança, A de Alemanha, A de Áustria-Hungria, Ali e Itália. Se manteve neutra, saiu da guerra. Mudou de lado.
E de Entente, F de França, G de Grã-Bretanha, faz uma forcinha, lembra da Rússia. Não encaixou nada a Rússia. Foi a primeira que saiu da Primeira Guerra Mundial, beleza? E aí? E aí, chegou naquela ideia que eu estava te falando. Muita gente, mesmo vendo tudo isso acontecendo, achava que não ia ter guerra porque a maioria dos caras eram parentes, cara. Como assim, parentes? Tem um livro que chama Os Três Imperadores. É maneiro. O rei da Inglaterra, o George, era primo do Kaiser alemão, o Guilherme, e era primo do Kaiser não, do czar russo, que era o Nikolai Romanov. Só para você ter uma leve ideia. Olha só, o rei George da Inglaterra era primo do Kaiser Guilherme, da Alemanha, e era primo do czar Nicolau Romanov, da Rússia. E os caras até parecem com os outros, parece que são até primo, brother. Olha, presta atenção. Essa aí é a foto do Kaiser Guilherme. Olha o bigodinho dele. Olha lá, aqui tá. Na moda, o bigodinho mais assim, inflamado é o que tem. Ó. E aí, ó, esse aí já é um cara mais velho, tá fora da moda. Esse é o imperador do Império, é o imperador da Áustria-Hungria, o José I. Parece aquele Leôncio do Pica-Pau, lembra? Que tinha só uma presa assim? Então, já tá velhão já. E aí você tem o rei da Itália, Dom Emanuel. O Vitor Emanuel vai ser um camarada que vai governar não só na Primeira Guerra Mundial, mas ele que vai acabar cedendo o poder para Mussolini quando chegar o fascismo na Itália. Agora, olha aí, ó, o George, à direita, que é o rei da Inglaterra. A França era uma república, então tem uma série de presidentes e primeiros ministros durante esse período. Agora, olha o Nikolai Romanov. Nikolai Romanov, olhou. George, Nikolai Romanov, os dois. Olha o Nicolau à esquerda, russo, e olha o Jorge à direita, inglês. Eles só são um pouquinho mais rechonchudos do que o alemão, sacou? O alemão é mais magrinho, tá vendo? Mas é cara de um focinho do outro. Olha aí. E aí, cara? E aí os caras achavam que não ia ter treta porque são parentes, eles vão trocar ideia, não vão chegar às vias de fato. Só que às vezes parece que a galera não entende, né, velho? Com parente é que briga mais. Com parente é o que briga mais. E aí aquilo que eu já havia falado, para poder convencer e animar as pessoas a poderem ir para a guerra e lutar, os nacionalismos têm que ser exaltados. Pan-germanismo, pan significa união, pan-germanismo, união dos povos germânicos. O maior país germânico é a Alemanha. A Alemanha defendia a união e a superioridade dos povos germânicos. Deveriam formar um único império e conquistar todo o território que fosse necessário para o desenvolvimento da raça germânica. Que você vai ver falar a mesma coisa com Hitler, só que tem um outro termo, que é utilizado também, supremacia da raça ariana ou supremacia da raça germânica. É a mesma coisa, pode crer? E aí você vê na charge da época, um camarada de roupas, vestimentas bávaras, né? Colocando a pedra fundamental, onde você vê o carinha à direita com a bandeira da Alemanha, convocando os povos germânicos a ingressarem e fazerem parte do Império Germânico, do Império Alemão. Por outro lado, você tinha a Rússia que fazia a mesma coisa, só com os povos eslavos. Não, pan-eslavismo. Os povos superiores são os eslavos. Eu, Rússia, defendo a união e a superioridade dos povos eslavos. Nós devemos nos unir, nos juntar e conquistar os territórios que são necessários para a nossa sobrevivência. Nós devemos unir e nos juntar para evitar que povos estrangeiros peguem nossas terras ou explorem nossa raça. Sacou? Como que o sentimento vai sendo aflorado? E aí, a questão marroquina foi um momento onde a guerra quase aconteceu. Quase. Porque a aula acabou aqui e na aula que vem eu falo dela. Na questão marroquina, a guerra quase começou. E na questão balcânica, ela foi às vias de fato. Beleza? No mais, senhores, foi um prazer estar com os senhores, os três imperadores. Isso aí. Atalha. Atalha. Atalha, Gabriel. Ficou bom. Vamos ver aqui. Local que dá para passar direto para o mar Mediterrâneo e chegar mais rápido na Índia. Isso aí é o canal de Suez. É isso aí, minha filha, Alexia. É o canal de Suez. Canal de Suez. Se você pegou os mapinhas, tem um mapinha logo na frente que mostra
Se você saísse de Londres para poder chegar à Índia, você gastava mais ou menos uns 20 mil quilômetros. E se você entrasse pelo Mar Mediterrâneo, onde está o Marrocos, né, no Estreito de Gibraltar, e entrasse pelo Canal de Suez, você chegava na Índia com 11 mil quilômetros. Era muito mais perto. Então, se você diminui o seu frete, você diminui o preço do seu produto e você ganha concorrência nos mercados estrangeiros, sacou? Beleza, show de bola. Vejo vocês até mais. Vejo vocês terça-feira. Anotem as dúvidas, valeu? Tchau. Boa aula, vou gravar essa.